para você utilizar um sistema de atendimento e suporte 99% online pelo WhatsApp, é muito importante também a gente trazer o elemento do marketing de relacionamento, entender o que o nosso negócio propõe para as pessoas, o que de fato nos diferencia no mercado. E nós falamos nas aulas passadas muito sobre o material do Robert Kiyosaki, tem esse livro, O Negócio do Século XXI, que é uma referência direta para o nosso negócio, então eu recomendo que você compre, que você estude. E ele tem um outro livro que fala sobre a escola de negócios, onde ele mostra que o nosso negócio se diferencia por ser uma tremenda escola. É a melhor forma de você desenvolver as habilidades do empreendedorismo, da liderança, sem que você tenha que assumir um grande risco de um negócio tradicional. Então, o marketing de relacionamento viabiliza que muitas pessoas que nunca tiveram a oportunidade deem o primeiro passo, construam um primeiro negócio e tenham um primeiro resultado. Então, é uma escola que também desenvolve líderes. Ele fala muito nesse livro sobre o tipo de liderança que nós desenvolvemos. E isso faz toda a diferença quando você entende, tá? Então, eu não vou ficar aqui falando muito do livro, a gente já citou em outros treinamentos, mas eu quero destacar também o livro Independência Financeira, porque quando a gente traz pessoas com um perfil mais qualificado, e especialmente quando a gente traz uma conversa mais qualificada, a gente quer que essas pessoas tenham resultado. E o resultado parte delas entenderem o diferencial do nosso negócio. Existe um diferencial único no nosso negócio que o Kiyosaki destaca nesse livro de Independência Financeira. Ele diz o seguinte: franquias e marketing de rede afastaram a parte difícil de se desenvolver o próprio sistema. Você adquire os direitos de um sistema comprovado e, a partir daí, seu único trabalho será o de desenvolver seu pessoal. E eu queria destacar aqui alguns pontos importantes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o nosso negócio afastou a parte difícil de desenvolver o próprio sistema. O que significa isso? Quando você vai montar um negócio próprio, é muito ruim você ter que partir do zero, porque nem sempre você tem o conhecimento de todas as funções do negócio, nem sempre você tem a disponibilidade, nem sempre você tem recursos para fazer tudo do zero. Então, quando você usa um sistema como franquia, o marketing de rede, que te oferece um modelo testado, aprovado, padronizado, fica muito mais simples você executar o trabalho necessário e gerar resultado. Então, por isso que ele diz que a gente não precisa desenvolver o nosso próprio sistema. A gente pode utilizar muito do sistema da própria empresa ou da nossa liderança para a gente duplicar e fazer o resultado. Agora, outra coisa que ele destaca nesse segundo parágrafo, que é muito importante, é o seguinte: a gente adquire, sim, um sistema comprovado. A empresa funciona, os produtos funcionam, o plano de marketing dá resultado. Se você olhar para as pessoas que estão tendo sucesso na tua empresa, você vê que está tudo funcionando. Agora, o que você tem que fazer? Qual é o nosso trabalho? Ele coloca aqui: o nosso único trabalho é de desenvolver o pessoal. Ou seja, quando você cadastra pessoas na sua equipe, quando você forma uma organização de marketing de relacionamento, o seu único trabalho é desenvolver seu pessoal. E observe que essa é a única variável, porque as pessoas das outras equipes, elas crescem porque elas têm um determinado nível de desenvolvimento. Se você está trazendo pessoas e a tua equipe não está se desenvolvendo, é porque tem alguma coisa falhando no desenvolvimento do seu pessoal. Então, onde que a gente vai mirar a nossa estratégia de atendimento e suporte? É justamente no desenvolvimento do seu pessoal. Então, pensa no seguinte: por que eu destaquei, dei essa volta inicial, né? Eu fiz essa introdução para chegar no nosso tema de hoje. Porque quando a gente coloca assim, o seu sistema de atendimento e suporte 99% online pelo WhatsApp, não é simplesmente entregar para as pessoas uma informação mastigada. Vamos supor, o seu downline entrou e ele te pergunta: como é que eu faço para usar tal produto? Para que serve o produto A? Para que serve o produto B? Como que eu faço para cadastrar pessoas para a minha equipe? O que eu devo fazer? Então, ela vai te trazer uma série de questões, uma série de dúvidas. Mas não é simplesmente a informação que você passa para ela que vai fazer diferença. É todo um contexto que vai fazer com que ela se desenvolva. Então, o teu foco não é necessariamente que ela tenha a informação que ela precisa nesse momento, mas que ela esteja no contexto apropriado, que ela esteja recebendo os estímulos apropriados para ela se desenvolver. Porque se ela não se desenvolver, não adianta. Ela pode, de repente, ser um excelente cliente, mas ela não vai desenvolver um negócio, ela não vai expandir a tua organização. E quando você cadastra alguém e essa pessoa não se integra no teu sistema, não participa, ela não participa dos eventos, ela não participa do treinamento, ela não estuda o material,
ou seja, ela não está efetivamente interessada, inspirada em dar o próximo passo. E se você não está conseguindo gerar esse engajamento na tua equipe, é onde falha, é onde a maioria das pessoas acaba se perdendo, porque o sistema funciona. Está claro aqui na mensagem do Robert Kiyosaki. O sistema funciona. O sistema está comprovado. O sistema é perfeito. O problema não está no sistema, o problema está em levar as pessoas para o sistema. Imagina o seguinte, vou fazer um comparativo que vai ficar mais claro aqui. Talvez vocês sejam... talvez alguns aqui tenham filhos, por exemplo. Eu tenho 2 filhos em idade escolar, né? Uma está na faculdade e outra na escola. Mas o que nós fazemos como pais quando nós queremos educar nossos filhos, desenvolver nossos filhos? Então, imagina o seguinte, vamos fazer um comparativo. Você vai desenvolver as pessoas do seu time, assim como pais e mães desenvolvem os seus filhos, ok? O desenvolvimento de uma pessoa, ela parte, né, de um conhecimento que essa pessoa vai acumular, mas não só o conhecimento, a informação, mas toda uma experiência, todo um comportamental que é desenvolvido no coletivo, que é desenvolvido numa escola. Não adianta você passar informação só, porque uma coisa é o conhecimento técnico, o conhecimento que vai levar ele a ter uma função profissional, um resultado talvez na carreira. Isso a gente pode até passar, mas isso não engaja, isso não desenvolve as habilidades humanas. O que faz as pessoas desenvolverem a liderança, que é a base do nosso negócio, é justamente o convívio social. E aí o grande desafio é onde vocês vão entender a importância desse tema. Como que nós conseguimos reproduzir ou estimular um convívio social pela internet, pelo WhatsApp, sendo que a maioria das pessoas está cada uma com uma vida corrida num lugar diferente. Então, se você não tiver uma inteligência na hora de montar o teu sistema de atendimento e suporte, capaz de criar, contextualizar isso dentro de um convívio social, fazendo com que as pessoas troquem, as pessoas compartilhem, as pessoas convivam de alguma forma no ambiente online, o que vai acontecer? Essas pessoas dispersam. Então, por isso que eu defendo, e eu vou continuar defendendo sempre, e o meu resultado foi baseado nessa estratégia. Eu vou dizer para vocês, com todas as letras, o período de maior crescimento da nossa organização e as equipes que mais crescem na nossa organização são aquelas que têm grupos de WhatsApp que funcionam como convívio social, como comunidades. Tá? Então, uma coisa é a ferramenta grupo de WhatsApp, que a gente vai falar. Tá? E eu posso detalhar isso bastante no e-book, posso detalhar isso em outros treinamentos, a gente vai ter oportunidade. Mas o mais importante não é a ferramenta, o mais importante é o uso da ferramenta como uma comunidade, o uso da ferramenta para fomentar essa comunidade e as características que essa comunidade deve ter para estimular as pessoas a se desenvolverem, estimular as pessoas a crescerem no plano de carreira de uma forma estruturada. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, o seu sistema de atendimento e suporte é a sua melhor oportunidade de criar esse convívio social e de criar essa integração na sua equipe de uma maneira que que as pessoas da sua equipe possam se desenvolver. Então, vamos lá. Eu começo esse treinamento falando sobre esse conceito, que é um conceito muito interessante, a lei do menor esforço. Eu, inclusive, indico para vocês esse livro aqui, que já se tem em outros treinamentos, tá? Trabalhe 4 horas por semana. Esse livro aqui não é uma brincadeira, na verdade, ele tem mais de 1.500.000 cópias vendidas em todo o mundo. É um livro que é uma referência foi destaque no New York Times. Enfim, é um livro que é uma pessoa muito séria que falou sobre produtividade. E nosso negócio, ele tem muito a ver com produtividade. Na verdade, qualquer negócio de grande escala, qualquer negócio que você queira fazer com grande resultado, você precisa pensar no seguinte: eu preciso ter escala, eu preciso otimizar os processos, eu preciso fazer com que o meu tempo seja melhor aproveitado, que o meu dinheiro seja melhor aproveitado, que o meu esforço seja melhor aproveitado. Então, eu quero começar esse treinamento para dizer para vocês o seguinte: o grupo, quando você cria grupos, quando você cria qualquer sistema de treinamento, você tem como objetivo melhorar, otimizar a tua organização sem que você seja o responsável direto pelo desenvolvimento das pessoas. Então, quando o Robert Kiyosaki diz que nós temos que desenvolver as nossas pessoas, imagina que desafiador seria você ter que treinar cada pessoa da tua equipe individualmente. Se você tivesse que pegar cada uma delas no colo e ensinar passo a passo cada detalhe do teu negócio,
tirar todas as dúvidas. E isso é uma questão que logo aparece, né? Imagina, logo que você cadastra alguém, a pessoa tem dúvida, ela não sabe do produto, ela não sabe como fazer um pedido, ela não sabe como acessar o escritório virtual da companhia, ela não sabe como... Não sabe nada. Ela é que nem uma criança que não sabe absolutamente nada. O que acontece? Se você ficar escravo desse atendimento no nível individual, o que vai acontecer? Você não vai conseguir acompanhar muitas pessoas. Você talvez acompanhe 2, 3, 5, mas depois o que vai acontecer? Você vai ficar limitado. Porque imagina, eu tenho que treinar uma pessoa do básico até o avançado para ela se tornar um diamante da minha equipe. Puxa, tem muitas informações, tem muito conhecimento que eu preciso compartilhar, tem muitas experiências que nós temos que proporcionar ou que essa pessoa precisa ter ao longo da sua carreira para ela se tornar um líder. Agora, como que eu faço para as pessoas da minha equipe passarem por todo esse processo sem que isso ocupe demais a minha agenda? E é exatamente aí que nós temos a grande oportunidade que eu vejo como um ovo de Colombo. O WhatsApp facilita demais. Eu vi na prática, eu faço na prática e vejo o resultado. Porque quando você cria um grupo de WhatsApp, né? E aí já indo direto para a parte prática, tá? Se você está meio perdido, poxa, o Sérgio está falando de um monte de coisa, o que isso significa na prática, tá? Então, imagina o seguinte, você cria um grupo de WhatsApp para atendimento e suporte das pessoas que entram na sua equipe. É isso, tá? Então, primeira coisa é isso. Falando tecnicamente, é isso. Eu sempre que cadastro alguém na minha equipe, eu automaticamente já converso com ela, lógico, a primeira conversa é individual, mas eu faço a conexão dela com as pessoas chaves da equipe e eu sugiro que ela participe do nosso grupo de atendimento e suporte, que você pode chamar do que você quiser. A gente chama de grupo de mentoria, porque, na verdade, quando o cliente entra na tua empresa, ele quer aprender a usar o produto. Então, independentemente do tipo de produto que você utiliza, se você que tem uma linha principal ou tem algumas linhas de produto, nada impede que você crie uma comunidade de clientes que são cadastrados, tá? Na verdade, é importante deixar claro isso. Tem empresas que deixam os clientes do lado de fora, mas a grande maioria das empresas hoje cadastram os clientes para comprarem diretamente da empresa num sistema de e-commerce, porque é mais inteligente, é mais fácil. E mesmo que a empresa não tenha isso de forma declarada, a gente sabe que muita gente que se inscreve no programa de marketing de relacionamento, no fundo é cliente. A pessoa diz para você que ela quer empreender, que ela quer fazer um negócio, mas o comportamento dela ainda é de cliente. Ela não tem autonomia, ela não tem iniciativa. Então, essa pessoa, não importa se ela disse para você que ela é cliente, que ela quer ser consultora, que ela quer ser diamante, não importa o que ela disse para você. O que importa é o comportamento dela. Então, no momento em que ela se inscreve na tua rede, ela ainda, na maioria das vezes, é uma pessoa que precisa de estímulos quase que diários para dar o próximo passo. Se você não ficar em cima dela, o que acontece? Ela espana. E tem muita gente que diz para mim, Sérgio, eu não sei o que eu faço, porque as pessoas entram e desistem, entram, desistem, entram e desistem. Por que elas desistem? Porque faz parte do ser humano. A maioria desiste de tudo. Então, as pessoas que você cadastrou na sua equipe, elas vão desistir se você não encaixar elas num sistema de atendimento e suporte inteligente que faça com que elas fiquem perto da fogueira. E isso no tradicional, no marketing de relacionamento, quando a gente fazia só no presencial, e é fácil entender isso no presencial, a gente fala que as pessoas devem ir no evento, então quando ela vai no evento, ela fica animada, ela fica motivada, ela volta inspirada. Então a gente sabe do efeito que os eventos têm. Inclusive, no meu treinamento do multinível explosivo, no livro e tudo, eu falo sempre sobre isso, que você tem uma máquina, né? E as pessoas, elas movem os produtos, mas o que move as pessoas é o sistema, são os eventos. Então, se você leva as pessoas para os eventos, elas vão se mover e elas vão movimentar produtos. E, consequentemente, você gera resultado. Se as pessoas não vão nos eventos, elas não movimentam produtos e você não tem resultado. Essa é a mecânica básica do marketing de relacionamento. Só que, quando a gente vai para o online, para o WhatsApp, 99% pelo WhatsApp, o que acontece? As pessoas não estão indo nem nos eventos online. Esse é o desafio do nosso tempo. As pessoas, não sei como funciona no teu grupo, mas a maioria das equipes eu vejo que a participação online está caindo. A participação nos próprios treinamentos presenciais e online está caindo cada vez mais. Por quê? Porque a demanda por outros compromissos faz com que as pessoas não estejam tão engajadas. Então, a forma que a gente tem hoje de criar esse contexto favorável para as pessoas crescerem conosco, eu hoje vejo que a melhor ferramenta são grupos de WhatsApp. Agora, como que a gente transforma um grupo de WhatsApp num evento permanente? Essa é a ideia. Tá? Então, vamos lá. De novo, mais um ponto, se você estiver anotando aí.
O nosso objetivo é fazer grupos de WhatsApp, mas esse grupo de WhatsApp ele vai funcionar como uma espécie de evento. Ou seja, a gente tem que criar uma dinâmica desse grupo de WhatsApp que ele funcione sempre com algum atrativo para as pessoas olharem para esse grupo todos os dias, olharem com um pouco mais de atenção, talvez em alguns horários, onde você tem alguma programação definida, mas, principalmente, você, como gestor desse grupo, precisa provocar uma agenda de interações que faça e ajudar o seu time a interagir de forma inteligente para que esse grupo tenha uma funcionalidade para que ele gere um determinado resultado, e a gente vai falar especificamente dos resultados que a gente espera nesse tipo de grupo, tá bom? Então, vamos lá. Trazendo para a prática, a gente cria um grupo de WhatsApp para oferecer atendimento e suporte para os novos que estão chegando, mas, naturalmente, a gente também está treinando as pessoas que já fazem parte, e esse grupo ele tem uma série de finalidades específicas que a gente vai falar. Agora, lógico que o atendimento e suporte, a pessoa tem uma dúvida sobre o produto. Em vez dela te perguntar pessoalmente, é melhor que ela aprenda a perguntar no grupo. Por quê? Porque se ela perguntar no grupo, primeiro, você não fica escravo da agenda. Cada um vai ter uma dúvida num horário diferente. É cada vez mais comum isso. As pessoas, vamos lá, eu cadastrei 10, 20, 50 pessoas. Cada uma dessas pessoas vai ter uma dúvida diferente. Imagina se você, no seu WhatsApp individual, você começa a receber dúvida de 10, 15, 20, 50 pessoas diferentes. Se todo mundo recorre a você para tirar dúvida, o que vai acontecer? Você vai ficar sobrecarregado, você fica louco. Então, o que a gente precisa fazer é justamente terceirizar o nosso atendimento e suporte o máximo possível dentro de uma equipe, dentro de uma comunidade, de forma que as pessoas que estão chegando, elas tenham uma resposta rápida para as principais necessidades delas. Então, por exemplo, eu cadastrei uma pessoa ontem. Aí, hoje, eu estou com meu filho, estou viajando, estou num evento, estou num compromisso, estou fazendo uma live, e nessa hora, nesse momento, alguém chega lá e pergunta assim, ou alguém tem uma dúvida, puxa, como que eu uso o produto XYZ? E aí ele me manda uma mensagem. O que vai acontecer? Nesse momento, eu não consigo responder para ele, porque nesse momento eu estou ocupado fazendo outras coisas. E se for a Maria, o João, o Pedro, cada um vai fazer uma pergunta num horário diferente, e a maioria das vezes eu não vou conseguir responder eles. Agora, muda de figura quando a Maria aprende que, se ela fizer a pergunta do produto XYZ no grupo, vai ter sempre alguém mais rápido que vai responder para ela. Vai ter sempre alguém que vai responder que horas é o evento, vai ter sempre alguém que vai responder como que eu faço um pedido no site. Ou seja, as partes mais operacionais do nosso negócio, a gente precisa transferir esse atendimento para uma comunidade de atendimento e suporte. Por quê? Isso vai facilitar a nossa agenda como um todo. Sérgio, mas então, quem é que vai responder nesse grupo? A gente vai entender daqui a pouco por que esse grupo é tão importante e qual a função dele na multiplicação do teu negócio, tá bom? Mas então, para a gente não ficar preso nessa tela, vamos lá. Use o sistema de atendimento e suporte 99% online pelo WhatsApp para desenvolver seu pessoal. Então, é aquilo que o Robert Kiyosaki disse, você tem que desenvolver seu pessoal. Então, use esse sistema de atendimento para desenvolver seu pessoal, facilitando a integração de novos membros. Então, isso que eu estou respondendo aqui, né? Aquela pessoa perguntou sobre o produto, como faz o pedido, eu estou resolvendo isso. Eu estou integrando os novos membros, eu estou ensinando eles o básico, mas, ao mesmo tempo, eu também uso para o que está destacado em amarelo, multiplicação de líderes. Então, use o seu sistema de atendimento e suporte para as duas coisas, para recepcionar as pessoas novas, para orientar as pessoas que estão meio perdidas, mas principalmente para multiplicar líderes na sua equipe. E é isso que a gente vai ver. O segredo está aí. Se existe um segredo, e aí a gente poderia parar o treinamento por aqui. Se você entender que, uma vez que você desenvolveu um grupo de WhatsApp da forma certa, para que ele funcione como um sistema de atendimento e suporte para os novos, e, ao mesmo tempo, ele ajude você a multiplicar líderes, você encontrou uma fórmula fantástica para a sua expansão, e isso é incrível quando começa a acontecer, beleza? Mas vamos lá, vamos seguir em frente no nosso conteúdo, e você vai começar a entender melhor, as peças vão se encaixar melhor daqui para frente. A única coisa, existe um livro, inclusive, eu recomendo que vocês pesquisem, A Única Coisa. Esse livro fala sobre a questão do foco, tá? Então, imaginem o seguinte, se você tivesse que se concentrar numa única coisa para virar diamante, tá? Então, essa é a proposta que eu vou falar para vocês agora. Então, anotem, porque o que eu vou falar no próximo slide é a única coisa, é a coisa mais importante para você virar diamante no marketing de relacionamento, seja qual for a empresa, seja qual for o país, seja qual for o produto. Beleza?
Essa é a minha proposta para você. Observe isso que eu vou falar e aprenda que essa é a única coisa que vai fazer diferença no teu resultado, beleza? Então, o nosso bônus, lógico, você quer o seu bônus, né? Então, beleza. O nosso bônus é proporcional à quantidade de pessoas que empoderamos com a nossa cultura, nossos produtos e nossas oportunidades. A única coisa que você deveria se preocupar para construir um grande negócio de marketing de relacionamento é quantas pessoas eu estou empoderando com a minha cultura, com a minha, na verdade, com a nossa, né? Porque você sempre faz parte da cultura de uma empresa. Então, com a nossa cultura de empreendedorismo, de liderança, dos produtos, né, o movimento, da causa que a empresa defende, né? Isso é muito importante, os nossos produtos e as nossas oportunidades. Então, quantas pessoas você está empoderando com a cultura da sua empresa, com os produtos da sua empresa e as oportunidades da sua empresa? Essa é a única coisa importante para você concentrar a sua energia. E por que é lógico que isso vai desdobrar em ações, vai desdobrar em metas, vai desdobrar em práticas, vai desdobrar em ferramentas, vai desdobrar um monte de coisa. Mas, no fundo, o que realmente interessa, o que vai colocar dinheiro no teu bolso é a quantidade de pessoas que são empoderadas pela cultura da tua empresa, pelos produtos da sua empresa e pela oportunidade da sua empresa. Então, se você entender isso, você vai parar de dar volta em um monte de coisa e vai começar a se concentrar na qualidade, porque observa o seguinte, quando a gente diz que nós estamos empoderando pessoas através da cultura, dos produtos, da oportunidade, isso não é um processo tão rápido de acontecer. Isso é uma coisa que leva um certo tempo. É um convívio, é uma construção. Por isso que eu disse, todo treinamento é baseado nisso. A gente se relaciona com uma pessoa desde o primeiro ponto de contato até ela virar diamante e depois, com certeza. Mas o processo que leva essa pessoa a se tornar um líder da tua equipe e um potencial diamante da sua equipe é um processo de empoderamento. E esse empoderamento se faz através da cultura, dos produtos, da oportunidade. Então, o teu foco deve ser esse, oferecer para a tua equipe a melhor experiência de empoderamento, considerando a cultura, os produtos e a oportunidade. Ah, Sérgio, você está falando que está chovendo molhado. Não, eu estou reforçando o ponto porque é a única coisa. O resto você vai ver que é consequência disso, beleza? Então vamos lá. Qual é o segredo da liberdade do nosso negócio? Tá? Então vamos para um outro ponto. A gente sempre fala sobre liberdade financeira. A maioria das pessoas quer ter liberdade financeira. A gente fala sobre construção de renda passiva, renda residual, renda progressiva, e no fundo das contas, o nosso objetivo é o quê? É que o dinheiro entre na nossa conta sem que a gente precise trabalhar, sem que a gente precise fazer um grande esforço. E aí tem a ver com aquela lei do mínimo esforço. Beleza, eu quero trabalhar 4 horas por semana, eu quero um dia poder viver de renda sem me preocupar. Ótimo, vocês também querem. Agora, como que a gente consegue fazer isso? A gente precisa colocar de pé esse ovo de Colombo, que é um negócio que só o negócio do século XXI nos permite, beleza? Então, qual é o nosso ovo de Colombo? Qual é o segredo da liberdade? Construa uma comunidade vibrante, inspirada por bons valores, capaz de acolher os novos membros e contagiá-los com o mesmo sentido de propósito. Ah, Sérgio, está falando bonito, mas eu não entendi. Pega isso para qualquer empresa, na tua empresa, na empresa do vizinho, na rede do amigo, tudo. Todo marketing de relacionamento é isso. É construir uma comunidade vibrante, inspirada por bons valores, capaz de acolher os novos membros e contagiá-los com o mesmo sentido de propósito. E essa questão do contágio, né, é uma palavra-chave que a gente vai falar em outros treinamentos. Eu não vou dedicar tanto tempo a isso hoje. Mas o contágio social é muito poderoso. Tem a ver com aquela lei que a gente ouve falar muito, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E o ambiente é muito importante para a maneira como você se comporta, para a maneira como você se desenvolve. Isso vale para tudo. O ambiente na escola determina o aproveitamento dos alunos. O ambiente onde você cresce, onde você se educa, faz toda a diferença para você, pelo menos até um determinado ponto. Você pode mudar isso? Pode, mas a única maneira é você conviver com pessoas melhores, a única maneira é conviver num ambiente mais adequado, num ambiente mais estimulante, ser contagiado pelo meio de uma forma mais construtiva. Então, o segredo do marketing de relacionamento sempre foi esse. Quando eu entrei no negócio com 17 anos, eu não tinha nenhuma
experiência empreendedora, mas eu participava de eventos, eu convivia com líderes e esses líderes me inspiravam. Aquela comunidade era vibrante. A diferença é que naquela época a comunidade era presencial. A gente ia nos eventos, convivia com os líderes. Eu tinha oportunidade de passar ali horas com os meus líderes. E quando você observava o comportamento deles, você observava o entusiasmo deles, você observava o que estava acontecendo, você se inspirava. E você se inspirava por bons valores. As grandes escolas de marketing de relacionamento, todas elas têm excelentes valores. Elas são acolhedoras para os novos membros, e ao mesmo tempo que elas acolhem, elas contagiam com um sentido de propósito muito especial. E esse sentido de propósito é justamente o que entusiasma, porque o entusiasmo é a mola propulsora desse negócio. Quando você está entusiasmado, você se dedica, você se desenvolve, você pratica, você enfrenta seus medos, você enfrenta os desafios, porque você tem uma razão, você tem um motivo maior para fazer aquilo, você tem um sonho, você tem uma... Isso tudo tem a ver, tá, com esse contágio social. Então, se você consegue conviver com pessoas que têm um forte sentido de propósito, observa os líderes da tua empresa. Todos eles têm um forte sentido de propósito, eles são entusiasmados, eles vibram o tempo todo. Por que as pessoas, algumas que cadastram muito, que crescem, são as pessoas mais animadas, mais entusiasmadas? Por quê? Porque elas estão com um forte sentido de propósito. O entusiasmo não é externo, o entusiasmo vem de dentro. Ele precisa nascer dentro da pessoa. Agora, como que você faz para contagiar outras pessoas? É como se fosse o fogo. E esse fogo, ele não passa de uma pessoa para outra de qualquer forma. O contágio social, ele funciona na medida em que você convive, na medida em que você se inspira com o movimento de outras pessoas que estão entusiasmadas. Então, o convívio com pessoas entusiasmadas é a chave. Agora, o segredo é como que nós conseguimos reproduzir no ambiente online esse mesmo efeito que a gente tem nos eventos. Porque é maravilhoso quando a gente pode ir numa convenção, quando a gente pode ir num seminário motivacional e tal, é ótimo. Mas aquilo ali, muitas vezes, é limitado a uma data especial. Você vai fazer isso uma vez a cada X meses. Hoje em dia não temos mais aquele convívio semanal. Quando eu entrei no marketing de relacionamento, a gente se encontrava todas as semanas com os nossos líderes. A rede era na cidade, era no bairro, e a gente se encontrava o tempo todo. Hoje em dia está cada vez mais difícil você conseguir isso. Então, como reproduzir no ambiente online esse mesmo ecossistema que vai fazer com que as pessoas cheguem, os novos entrem e se inspirem para ter esse movimento de sair de uma condição de cliente para se tornar empreendedor, para se tornar líder. Esse é o nosso objetivo. É isso que faz o marketing de relacionamento acontecer. Então, eu estou dedicando um tempo muito especial nessa parte de conceito, porque vocês vão ver que isso faz toda a diferença na hora como a gente estrutura isso, e especialmente na maneira como você dá valor a isso. A maneira como você valoriza essa comunidade, já estou dando spoiler, tá? O segredo está na comunidade, que a gente faz no grupo de WhatsApp e tudo mais. Mas o segredo do segredo é a maneira como você se dedica a essa comunidade. É o valor que você dá a essa comunidade. Se você valoriza essa comunidade como algo realmente importante, como uma coisa mais importante do teu negócio, você tem uma máquina de formar líderes. Agora, se você trata esse grupo como mais um grupo, que nem os grupos da tiazinha do WhatsApp, que manda nude errado, ou que faz, sei lá, fala bobagem, manda uma receita no grupo errado, se você acha que o grupo que você cria no WhatsApp para cuidar do teu time é equivalente ao grupo de piada dos seus amigos, você não entendeu nada desse negócio. Então, é importante a gente ter clareza de quais grupos são importantes, quais são os grupos que fazem o nosso negócio desenvolver. O grupo de atendimento e suporte dos seus novos membros é a chave para o sucesso do teu negócio no marketing de relacionamento, 99% online pelo WhatsApp. Então, vamos lá. A sua atitude vale uma fortuna. Isso vale sempre, vale no presencial, vale no online, vale nesse negócio e vale em muitos outros negócios. Mas o principal é a maneira como você se comporta nesse grupo faz toda a diferença para o teu resultado. Faz toda a diferença para a multiplicação de líderes na sua equipe. Então, a sua atitude é o principal, tá? É o DNA da tua equipe. A gente já falou em outros livros, em materiais, eu sempre falo do DNA, né? O DNA do líder. O líder, ele cria esse DNA. Esse DNA, ele pode ser transferido de um líder para o outro. Como eu disse, o contágio social. Se você convive com 5 líderes muito bons, você tende a se tornar um deles. Né? Se você convive com pessoas melhores do que você, o seu DNA de liderança vai sendo desenvolvido, vai sendo modelado.
Agora, se você convive com pessoas baixo astral, que não estão conseguindo produzir nada, que dão desculpa para tudo, que só reclamam, o que acontece? O teu DNA vai fraquejando. Você está convivendo com pessoas que estão roubando a tua energia, estão roubando o seu potencial, roubando o seu entusiasmo. Então, o DNA é muito importante. Agora, você tem o poder de estabelecer o DNA da tua equipe. Então, até você, o teu líder trouxe uma série de... Existe uma composição genética que vem da tua linha ascendente. Agora, a partir de você, isso vai melhorar ou vai piorar. Vai depender da tua contribuição. Será que você vai contribuir agregando valor a esse DNA ou você vai roubar a energia que está chegando ou você vai deturpar o que está chegando? Então, essa é uma questão importante. Quanto mais você contribui para acolher, auxiliar, orientar e ensinar, na verdade, inspirar coletivamente os novos, está destacado em amarelo de propósito. Inspirar é uma palavra-chave para o nosso negócio. Inspirar coletivamente é mais poderoso ainda. E os novos, obviamente, porque é o nosso foco. A gente está sempre tratando dos novos. E os antigos, o que você faz com os antigos? Os antigos, ou eles estão se desenvolvendo, ou eles estão sendo reciclados por esse processo de inspirar os novos. Então, quando a gente inspira coletivamente os novos, isso antigamente a gente fazia pelos eventos, alguns grupos ainda são dependentes dos eventos. Quando você consegue fazer isso localmente, tudo bem. Quando você consegue criar um sentido de propósito muito forte, as pessoas participam dos eventos. Então, a gente consegue, sim, viabilizar os eventos. Mas eu digo que nada é tão poderoso quanto o WhatsApp para você criar esse ecossistema. Então, o grande objetivo é inspirar coletivamente os novos. Como que a gente faz isso? Acolhendo, auxiliando, orientando, ensinando, empoderando eles no processo. Agora, quanto mais você contribui, eu deveria ter destacado em amarelo essa parte, né? Mais rápido a comunidade desenvolve seu pessoal e coloca dinheiro no seu bolso. Sérgio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se você contribui coletivamente, a comunidade devolve com juros para você. E ela coloca dinheiro no teu bolso, porque ela desenvolve o seu pessoal. É uma via de mão dupla. Quanto mais você dá, é a história do Jim Rohn. Você dá um passo, eu dou 2 passos. E é assim. Então, se você avança, se você faz, a comunidade responde para você. Agora, quando você tem uma atitude mesquinha, o grande problema desse negócio é a atitude mesquinha que nós trazemos do tradicional, onde a gente olha demais para o nosso umbigo, a gente olha demais para a nossa necessidade, a gente olha demais para os nossos interesses, para os nossos objetivos e deixa de contribuir com a comunidade, deixa de contribuir com o coletivo. E aí o que acontece? A mensagem indireta que fica é: fulano só pensa nele mesmo. Fulano só faz o que é importante para ele. Consequentemente, o que vai acontecer? As pessoas da tua equipe reproduzem o mesmo efeito. Elas também começam a ter um comportamento mesquinho, elas também começam a se isolar. E elas começam também a pensar só no próprio umbigo. E quando você tem uma equipe que só pensa no próprio umbigo, é a morte certa. Beleza? Agora, quando você cria uma cultura em que todos contribuem coletivamente, fica muito mais fácil, porque a comunidade enriquece, a comunidade fica poderosa, a comunidade fica vibrante e gera esse entusiasmo que contagia as pessoas que estão chegando e, obviamente, coloca dinheiro no teu bolso. Então, essa é a mecânica que a gente vai ver, então, na prática, como que isso acontece, tá? Bom, outra coisa importante para a gente considerar quando fala de marketing de relacionamento é que o nosso negócio é um negócio de expansão. E o que temos de mais parecido na natureza, que mostra claramente como isso funciona, é a duplicação celular. Todo organismo vivo ele tem essa característica de duplicação celular, e a gente não precisa entrar no lado da química, da biologia, para entender. Isso aqui é uma visão, acho que muito comum para todo mundo. Uma célula, num processo de crescimento de um tecido, de um organismo, ela vai se duplicando. E o processo de duplicação, ele é feito de que forma? Existe um núcleo da célula, esse núcleo cresce, esse núcleo se desenvolve e ele se separa. E no momento em que você consegue replicar o núcleo da célula, você tem 2 células com a mesma carga genética. Então, se você faz esse processo de duplicação de forma inteligente, de forma estruturada, o DNA da liderança é mantido, o DNA da liderança é preservado. Agora, quando isso é feito de forma errada, o que acontece? Vira um câncer. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso negócio é um negócio de duplicação. Se você tem uma atitude
ok, uma atitude excelente, né? Na verdade, atitude ok não, é atitude ok, normalmente você está baixando a carga genética, a liderança da tua equipe, porque se os seus líderes acima, eles têm um comportamento muito bom, e você não duplica esse mesmo comportamento, o que acontece? Você está deteriorando a sua carga genética. Agora, da tua equipe, né? Na verdade, você está transferindo para a tua equipe algum vício, alguma perda de qualidade, tá? Isso não é legal. Agora, quando você pega os melhores valores, os melhores comportamentos, aquela cultura maravilhosa dos bons valores e faz com que as pessoas se empoderem, você está contribuindo para que esse DNA seja mantido. Então, quanto que você preserva essa carga genética da tua liderança, da tua empresa? Então, é isso que é importante também você ver. Porque o principal objetivo de uma comunidade de marketing de relacionamento é duplicar o núcleo de liderança e formar novas células saudáveis com o mesmo DNA. Você já deve conhecer essas igrejas, né? Tem muitas igrejas que trabalham com replicação celular, né? Você tem um pequeno grupo, aí aquele grupo se divide, né? Por quê? Mas ele vai ajudando a expandir aquela comunidade. É uma comunidade religiosa, mas é uma comunidade. Agora, aquela comunidade se replica, por quê? Porque o núcleo se desenvolveu e aí você tem de um líder viram dois, viram três, e aí vai virando cada uma célula nova. E o nosso negócio é a mesma coisa. A gente desenvolve núcleos de liderança e cada líder é como se ele tivesse a responsabilidade de cuidar de 10, 20, 50 pessoas. Então, imagina assim, um líder de marketing de relacionamento, ele consegue, através da sua forma de atuação, ele consegue contagiar positivamente, acompanhar, apoiar, patrocinar de forma responsável, orientar diretamente, ele consegue atender umas 10, 20, 50 pessoas. Mais do que isso, ele já não consegue. Então, se ele não criar uma mecânica que duplique essa liderança, ou seja, se ele não pegar daqueles 10, 20, 30 e desenvolver algumas pessoas com perfil de liderança, o que vai acontecer? A equipe dele não vai expandir. E aí você vai ter uma limitação. Portanto, o nosso foco tem que ser a duplicação do núcleo de liderança, duplicando de forma saudável, duplicando de forma honesta, né? Toda essa carga genética que está chegando. Agora, como que as células do nosso sistema são compostas? Então, imagina que você criou um grupo de WhatsApp, tá? Trazendo de novo para a prática. Você criou um grupo de WhatsApp e você começa a colocar pessoas da tua equipe lá, né? A equipe vai crescendo, esse grupo tende a crescer, ok? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como que você cria novos grupos e tudo mais. Mas, a princípio, você criou um primeiro grupo. Então, é você, o seu downline. Aí, daqui a pouco, cadastrou mais um, coloca mais um. Beleza, tem 3 pessoas, depois tem 5 pessoas, depois tem 10 pessoas. A quantidade de pessoas, ela tem um limite, porque, como eu disse, um líder é capaz de cuidar de até 10, 30, 50 pessoas. Agora, numa comunidade, você tem pessoas com perfis diferentes. Então, nessa célula, a gente tem pessoas com perfis diferentes. E quais são os perfis dessa célula? Quais são as características e comportamentos das pessoas que fazem parte da sua organização, da sua rede? Então, imagine que você é um líder que está começando a construir o seu negócio, atingiu 2, 3 degraus no seu plano de carreira. Você já deve ter uma equipe com 10, 20 pessoas. E qual é a composição dessas pessoas da tua equipe? A gente tem uma composição feita de aprendizes, ou seja, são pessoas novas, são pessoas que estão sedentas por conhecimento, estão entusiasmadas por aprender, né? Elas querem aprender, elas querem usar melhor os produtos, elas querem ter melhores resultados, o produto do negócio, maravilha. Aí nós temos sempre aquelas pessoas problemáticas. O problemático eu generalizei aqui, por quê? São pessoas que têm dificuldade de relacionamento, são pessoas que são complicadas com a agenda, são pessoas que falam que vão fazer e não fazem, são pessoas que falam besteira no grupo. A gente tem um monte de gente problemática. Então, assim, sempre vai ter, tá? Faz parte do processo. É como se fossem as impurezas do ecossistema, beleza? Sempre vai ter. As pessoas podem mudar? Podem. A gente trabalha coletivamente para melhorar, para, de alguma forma, orientar essas pessoas para elas se tornarem bons aprendizes, porque normalmente são pessoas que trazem vícios de comportamento de outros ambientes ou não estão dedicadas o suficiente para crescer. Então, elas acabam trazendo problemas. Mas, tudo bem. Não nos interessa, tá? Eu só estou colocando esse grupo porque faz parte, eu tenho que ser realista. Existem esses problemas, tá bom? Então, liderança também é aprender a lidar com problemas. E a gente vai ter problemas nas nossas células. Toda rede tem problemas, toda família tem problemas. Se você não souber
cuidar dos problemas de forma adequada para que eles não atrapalhem o desenvolvimento da tua organização, você vai ficar parado no meio do caminho. E tomara que você não seja a pessoa problemática. Esse é o primeiro ponto, né? Toma cuidado com isso. Tá? Agora, nós temos o primeiro grupo realmente importante, que são os colaboradores. O que são os colaboradores? São pessoas que também estão no processo de aprendizagem, mas provavelmente já têm um pouquinho mais de experiência, eles já aprenderam algumas coisas e eles têm essa característica de contribuir. Então, eles pegam as informações que eles aprenderam e eles compartilham de forma generosa, eles ajudam as pessoas que estão chegando. Então, imagina, você criou uma comunidade, um grupo, colocou 2, 3, 5 pessoas. Aí colocou, sei lá, 10 pessoas. Aí, de repente, um novo membro vai lá e pergunta: como que eu faço para usar o produto XYZ? Alguém tem que responder, vocês concordam? Se o líder não está disponível, não é para o líder responder tudo. O líder, daqui a pouco a gente vai falar sobre os líderes, sobre o modelo de liderança que vai estruturar isso. Mas eu quero que todo mundo crie a cultura de se ajudar. Por quê? Porque essa cultura é a cultura de bons valores, é a cultura que a gente quer disseminar. Então, se todo mundo que está naquele grupo tiver esse comportamento de, puxa, se um amigo está com dificuldade, eu vou lá e ajudo, essa comunidade começa a crescer de forma saudável. Então, a pessoa foi lá, perguntou do produto XYZ, e, de repente, a Maria, que entrou no negócio há 2 semanas, ela vai lá e fala: eu usei esse produto assim, assim, assado. Ou, tem esse link desse treinamento que é muito legal. Então, assim, ela começa a ajudar, contribuindo com informações. Sempre tem um risco desse colaborador falar alguma coisa que é meio na trave, tá? Mas ele é importante. E é legal a gente estimular que as pessoas façam isso, porque o que a gente mais quer é que a nossa comunidade seja vibrante, seja participativa. Aí nós temos uma outra categoria que são os orientadores, ou seja, são os colaboradores que já têm mais experiência, ou seja, são pessoas que já têm um pouco mais de discernimento, normalmente são os pequenos líderes que estão se desenvolvendo na tua equipe, são pessoas que estão se preparando para duplicar o sistema. Então, essas pessoas elas já têm um comportamento mais profissional, podemos assim dizer. Eles já sabem o que devem ou não fazer, eles erram menos, eles jogam menos a bola para fora, tá? Então, essas pessoas são muito importantes. Se você tiver 2, 3, 5 pessoas ajudando, elas vão facilitar demais o trabalho daquela célula. Então, são as pessoas que estão se preparando para duplicar a célula, ok? E aí nós temos os multiplicadores, que são as pessoas preparadas para liderar novas células. Então, cada célula ela vai ter 1, 2, 3 pessoas que já estão prontas para a duplicação. E por que 2, 3? Porque a gente tem que ter sempre um backup. É legal você não estar sobrecarregado, entende? Você não deve liderar um sistema de marketing de relacionamento sozinho. Então, imagina, eu estou criando... Vou dar um exemplo de um sistema numa cidade, ok? Você pode ter um sistema na tua cidade. Esse sistema na tua cidade, se ficar sobrecarregado nas suas costas, você fica louco. Então, é importante você ter 2, 3 pessoas que ajudam a dividir as funções, ajudam a organizar aquele evento, ajudam a organizar aquele contexto. Aí, naturalmente, vão ter outras pessoas sendo treinadas para elas também fazerem seus próprios eventos no futuro. Então, perceba que a lógica é a mesma. Eu não estou falando somente do online, eu estou falando do marketing de relacionamento. Agora, dentro de um sistema de marketing de relacionamento, a gente tem esses perfis. Onde que dá o problema? É quando esses perfis estão descompensados. Ou seja, eu tenho muita gente problemática e pouca gente colaborando, pouca gente orientando, pouca gente multiplicando. Tá certo? Aí o que acontece? Os aprendizes ficam perdidos, ou os aprendizes começam a seguir os problemáticos. E aí, olha que coisa grave, tá certo? Então, a vida de um sistema de marketing de relacionamento depende do equilíbrio proporcional e saudável desses perfis, tá? Desses comportamentos. Então, se você olhar para o teu sistema onde você participa, hoje, qual é a proporção de pessoas problemáticas ou de pessoas que estão com um perfil de colaborador, orientador, multiplicador? Ou seja, quantos estão remando a favor, né, do que interessa, né, levando as pessoas para melhorarem, para prosperarem, e quantas estão dando tiro no pé, atrapalhando, criando confusão? Então, percebam isso. A gente falava muito sobre atitude positiva. E é isso. Tem pessoas que têm atitude positiva e tem pessoas que não têm. Não adianta eu ficar só falando, todo mundo tem que se entusiasmar, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que se ajudar, porque tem gente que é espírito de porco mesmo, né? A gente sabe que tem gente que está lá só para atrapalhar. O problema é o seguinte: quantas pessoas estão com o espírito de crescer no plano de carreira, quantas estão dando valor ao sistema?
Quantas estão realmente entendendo a importância estratégica como sendo a única coisa importante do nosso negócio? Então, por isso que eu dei esse peso tão grande no início. A gente precisa ver que esse grupo de WhatsApp que você vai criar para dar suporte, para atender os novos membros e fazer a tua equipe se desenvolver, é a coisa mais importante, é a coisa mais valiosa. O seu diamante é aquilo ali. Se você fizer esse grupo funcionar de forma melhor, você está contribuindo. Se você atrapalhar o funcionamento desse grupo ou não contribuir, for ausente, for omisso, você está atrapalhando o crescimento do teu sistema, consequentemente está tirando dinheiro do teu bolso. Então, essa visão é muito importante, beleza? Ciclo de vida. O sistema tem um ciclo de vida. Seja um sistema presencial, seja um sistema online, tem ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? É o tempo que esse sistema leva para crescer e se duplicar. Se ele demorar demais, ele começa a ficar problemático como um todo. Percebe? Então, uma equipe que não cresce, ela vira uma equipe problemática. Uma liderança que não cresce, vira uma liderança problemática. E isso acaba interferindo em todo o ecossistema. Perceba que a água parada, ela gera doença. E a mesma coisa, um grupo parado gera doença. Um grupo parado, um grupo que não tem... Por isso que eu falo, uma comunidade vibrante. Se a sua comunidade não for vibrante, ela não estiver inspirada por um sentido de propósito, com bons valores, com uma atitude, a maioria contribuindo, a maioria participando, a maioria trazendo soluções, focando em soluções, você vai ter o quê? Você vai ter problema. Então, por isso que tem gente que fala assim, grupo de WhatsApp não é legal. Lógico que grupo de WhatsApp não é legal. Se o grupo estiver contaminado, acabou, ele é um grupo morto, é um grupo que não vai gerar vida, percebe? Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade de perceber quando que o grupo perdeu a função, quando que o grupo acabou, quando que o grupo está sendo nocivo. Então, o ciclo de vida ele passa por 5 fases. Seja uma célula presencial num sistema na tua cidade, seja um sistema online com eventos online, seja um sistema de WhatsApp, beleza? Todos eles vão passar por essas fases. Primeira fase é a integração. É quando você está trazendo pessoas novas, está montando. É o início, né? É como se fosse o nascimento do sistema. É uma pessoa, quando junta com outra, 2 pessoas se comprometem a fazer o sistema funcional, e aí eles começam a carregar o piano nas costas, literalmente, até a hora que eles têm um terceiro, um quarto, um quinto, e aí você começa a dividir funções e você tem, sei lá, meia dúzia, 10 pessoas. Aí você já tem uma célula, beleza? Quando você tem umas 10 pessoas, você já começa a entrar numa fase que eu chamo de preparação, é onde essas 10 pessoas começam a enriquecer seu conhecimento e os seus relacionamentos, criar um certo entrosamento. É como se fosse um nascimento de uma equipe mesmo. Então, vamos lá. As pessoas não se conheciam e elas agora começaram a conviver. Então, existe uma fase em que tudo é novo, em que você está ali um pouco pisando em ovos, porque você não conhece muito bem a reação de cada um, o líder ele tem uma preocupação maior, um cuidado maior. É como se fosse um recém-nascido, é um embrião. Aquele embrião precisa ser bem cuidado. Tá? Então, um grupo que tem 10, 20 pessoas é um grupo que normalmente é embrionário ainda. E esse grupo pode ser no WhatsApp, pode ser presencial, mas ele precisa de um cuidado, de uma atenção especial. Só que a partir do momento em que esse grupo chega num ponto crítico, né, numa massa crítica, tem lá 30, 40 pessoas, esse grupo entra num estágio em que eu considero crescimento. Ou seja, ali você já tem algumas pessoas mais experientes, que já começam a assumir as funções de contribuição, de colaboração. Na verdade, a contribuição tem que acontecer antes, né? Esse espírito de contribuir tem que ser o mais rápido possível. Mas quando você tem umas 30, 40 pessoas, já tem um tempo de convívio, normalmente você já vai ter algumas pessoas com perfil de orientadores, ou seja, são pessoas mais maduras, que já estão entendendo o grande negócio, já estão se comprometendo em construir o sistema junto com você. Então, essas pessoas vão agregar valor, vão trazer novos, e esse momento é o momento em que normalmente o sistema cresce mais. Por quê? Porque você tem pessoas preparadas para absorver os novos. Então, quando você coloca pessoas novas no grupo, você tem várias pessoas que respondem perguntas, você tem várias pessoas que compartilham conhecimento interessante, você tem várias pessoas com espírito construtivo, ajudando aquela comunidade a vibrar. Então, você tem uma comunidade viva, de fato, ok? Então, essa é a fase boa. Aí começa a chegar numa fase, quando você tem ali 50, 100 pessoas, normalmente, o que acontece? Você começa a ter uma espécie de saturação daquele espaço, onde você tem poucas vagas para as pessoas protagonizarem. E o nosso negócio é de formar líderes. Então, você precisa dar espaço, você precisa dar palco. Eu me lembro que quando a gente fazia sistema presencial, quando eu fazia sistema presencial, aprendi muito sobre isso, né? Na parte da lógica por trás.
Sistemas muito grandes, o que acontece? Eles são poderosos porque eles conseguem atrair muita gente, eles têm uma excelência na execução, né? Os testemunhos são excelentes, as pessoas estão compartilhando informações maravilhosas e tal, porém, tem pouco espaço de palco. Então, os novos que surgem, eles não conseguem se desenvolver e você não consegue dar para eles responsabilidade. O desenvolvimento depende disso. Você precisa delegar poder e delegar responsabilidade. Então, se você não tem espaço para mais orientadores. Vou dar um exemplo simples, tá? Um grupo que tenha, por exemplo, 10 orientadores, 20 orientadores, ele já é um grupo que está começando a falhar. Por quê? Porque o orientador ele precisa de espaço para treinar, para exercitar, para assumir responsabilidade, para assumir protagonismo. Então, se você tem um grupo com muita gente, os orientadores começam a bater cabeça, começam a ter problema de ego, começam a ter problema de vaidade. Tá? Isso é muito prejudicial. Por isso que, quando você chega nessa fase, é muito importante que o líder tenha a habilidade de enxergar isso acontecendo e propor a divisão do sistema, a divisão celular. Então, Sérgio, mas esse sistema é tão bom, está funcionando tão bem, o grupo é tão animado, tão legal. É legal, mas ele vai deixar de ser legal muito rápido se você não resolver essa situação. Então, quando você tem alguns líderes batendo cabeça, querendo crescer, pedindo passagem, você precisa propor uma duplicação. Então, nesse momento, o sistema se divide. Normalmente, aquela equipe mais predominante no time vai se descolar. Então, vamos supor, você tem uma equipe, você tem 3 redes, né, que estão juntas num grupo. Aí uma tem 10 pessoas, a outra tem 20, a outra tem 40. Qual é o grupo que vai te colar? O de 40. Porque ali tem um líder, provavelmente, que já está fazendo um trabalho mais. Então, você tem que conversar com aquele líder, que já tem umas 40 pessoas, dizer para ele, olha, está na hora da gente criar o seu próprio grupo. Você vai criar assim, assim, assado. Eu entro lá junto com você para te ajudar. Então, tem todo um processo de transferência desse DNA e você replica. Então, de um grupo viraram 2. Então, eu tinha 70 num grupo, daqui a pouco eu tenho 40 num e 30 no outro. Está ótimo. Porque 40 num grupo e 30 no outro é como se eles voltassem para a fase de crescimento. Então, eles continuam expandindo. Agora, se você errar na hora que você duplica a tua célula, se você demorar demais ou se você não preparar líderes para a duplicação, o que acontece? O sistema cresce de forma inchada, desestruturada e começa a ter muita gente problemática e pouca gente para cuidar. Consequentemente, o clima fica enfraquecido e você perde o vigor, perde a vibração, perde o sentido de propósito. E, consequentemente, o grupo começa a funcionar mal. Tá? Então, a duplicação é muito importante. Aí, quando você duplica, é essa fase que eu falei. De um grupo de 70 virou um de 40 e um de 30. Aquele de 40 que nasceu, ele está na fase da integração. Ele é um novo... Na verdade, como ele nasceu já grande, né, ele já nasce numa fase de crescimento. Né? Você poderia até dividir um grupo, eu tenho um grupo com 10 pessoas, eu posso dividir? Posso, mas se eu dividir um grupo, mandar 10 pessoas para um outro sistema, o que vai acontecer? Esse grupo de 10 pessoas não vai ter uma quantidade boa de líderes. Então, ele talvez dê uns passos para trás, ele fique naquela fase da integração, da preparação, e existe um risco aí. Então, por isso que a duplicação, o ideal é você aproveitar a fase de crescimento e duplicando, porque aí você duplica levando o mesmo embalo, você leva aquele momento, e o momento se propaga. Tá? Então, quando você faz de um grupo que está em crescimento de forma inteligente, ele seguir duplicando, você consegue expandir muito mais rápido. Tá? Esse é um segredo, saber duplicar na hora certa. E a renovação é o quê? O grupo que perdeu. Então, imagina, eu tinha 70, o grupo estava com um funcionamento maravilhoso, tinha muita gente contribuindo e tal, de repente saíram 40. Tem sempre, aí ficaram 30. Aqueles que ficaram, normalmente têm um sentimento de perda. Por quê? Existia aquele movimento acontecendo, né? Um líder se descolou e aquele grupo ficou meio... O sentimento deles é, puxa, a gente ficou para trás. Mas não é isso. Você precisa trabalhar a cabeça de todo mundo ali. Não é que ficou para trás. Existe a oportunidade de logo um outro grupo crescer e se duplicar também. Por isso que a preocupação é você entender as fases do teu sistema, entender o momento em que você deve fazer essas divisões e, principalmente, direcionar os líderes, os orientadores, para que eles façam essa duplicação de forma adequada, tá? Bom, e aí, a partir do momento que você entende esse processo, você vê que o nosso negócio é um negócio de expansão nuclear, tá? Onde você divide os núcleos e cada núcleo tem a possibilidade de se tornar um novo sistema, tá? Então, a velocidade de crescimento da sua organização é determinada pela multiplicação de líderes, porque se você tem um grupo com 10 pessoas
e só uma está querendo aprender a ser líder, só uma está contribuindo, só uma está participando, essa pessoa está carregando o mundo nas costas, e ela vai cansar, ela vai fraquejar. Daqui a pouco ela está negativa também. Se você tem 10 pessoas e ali tem, sei lá, 4, 5 pessoas querendo aprender, querendo crescer, pô, maravilhoso, porque essas pessoas vão se desenvolvendo e rapidamente elas vão se duplicar, vão se multiplicar. Então, a velocidade de crescimento da tua equipe vai estar diretamente relacionada à quantidade de líderes que você está formando. Agora, a formação de líderes está diretamente relacionada à sua atitude como líder. Se você está contribuindo, você vai formar líderes. Se você não está contribuindo, você vai formar pessoas, talvez, problemáticas. E isso é um problema, tá? Por isso que o segredo está no melhor exemplo. A gente sempre aprendeu que o nosso negócio é um negócio de liderança e que a liderança a melhor forma de liderar é o exemplo, ou a única forma de liderar é o exemplo. E eu continuo concordando com isso. Agora, que exemplo que vai fazer a diferença? O que você tem que fazer no ambiente online? O que você tem que fazer nos grupos de WhatsApp para que você seja um melhor exemplo? Essa é a questão. Como você deve se comportar nos grupos? Antigamente não. Quando a gente vai num evento presencial, as pessoas estão vendo nossa fisionomia, estão vendo nosso nível de compromisso, estão vendo nossa participação. No online, às vezes você fecha a câmera, às vezes você não está lá, então a pessoa já não vê tão bem. E no WhatsApp, menos ainda. Se você não se esforçar para mostrar que você está participando, que você está valorizando aquilo, as pessoas não vão perceber. Então, imagina, o teu líder coloca um negócio lá no grupo, né, divulgação de um evento no teu grupo. Ó, a gente vai ter um treinamento sobre o produto no dia tal, vai ser incrível, maravilhoso. O que acontece? Fica todo mundo parado, calado? Se todo mundo ficar calado, está sendo um péssimo exemplo. Mesmo que você esteja sorrindo, feliz, pô, que legal, o treinamento vai ser bacana. Se você está feliz, mas você não comunicou no grupo que você está feliz, e não é comunicar, legal, bacana, mas você pode curtir, você pode agregar mais algum valor, você pode falar assim, nossa, esse treinamento vai ser incrível porque vai estar fulano, fulano, fulano. Você traz um elemento novo, você conversa no grupo de forma positiva. A gente tem falado muito sobre conversa. Existe a conversa individual, mas existe a conversa coletiva. E a conversa coletiva no grupo, ela tem que agregar valor. Então, se você agrega valor na conversa do teu grupo, da tua comunidade, você é um melhor exemplo. Agora, se você está falando abobrinha, ou você não participa, você está sendo omisso, você está sendo um péssimo exemplo. Tá? Então, basicamente é isso. A forma como você contribui inspira o seu time, porque as pessoas vão ver, puxa, fulaninho está participando, fulaninho está acompanhando a conversa do grupo, está valorizando o que vai ser feito, está valorizando o que o líder falou, está ajudando o líder, de certa maneira, a estruturar esse sistema. Então, ele começa a perceber assim, puxa, eu também posso contribuir, eu também quero contribuir. As pessoas se contagiam. Como eu falei, é o contágio social. Então, quanto mais pessoas contribuem, quanto mais pessoas agregam valor, mais aquele ecossistema fica saudável e cresce de forma saudável. Beleza? Então, meus amigos, a gente aqui cumpriu basicamente os temas de hoje, tá? Eu acho que passamos um pouquinho do horário, mas fiquem tranquilos, vai ficar gravado e disponível para vocês. Só lembrando algumas coisas importantes. Quem quiser entender mais sobre o programa Zap Diamond, sobre como implementar isso no seu dia a dia, a gente tem uma programação de eventos, tá? Então, esses eventos que acontecem abertos, eles são justamente para a gente passar a informação mais conceitual, tá? Então, é uma visão mais geral. Aí nós temos os workshops, onde a gente tem uma visão mais vertical, mais detalhada. Então, cada um desses temas é tratado numa profundidade maior para preparar os líderes que querem realmente implantar esse sistema. E aí nós temos a mentoria, que é para quem quer agregar ainda mais esse conhecimento e adaptar para o seu dia a dia, porque, às vezes, o que acontece? A informação que você está recebendo, ela serve, ela vai ser útil, mas talvez na tua empresa, no teu negócio, dependendo do momento em que você vive, vai precisar de uma adaptação mais específica. Então, aí existe a mentoria, nós temos as nossas reuniões também, cada vez mais legais, mais interessantes, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos,